Vou começar a preparar as minhas primeiras peças de cerâmica fria. Eu comprei todo o material e eu estou ansiosa para começar a fazer. Já tem um tempo que esse material está aqui, que eu estava comprando aos poucos. Tinha coisas que eu não achava, tinha coisas que eu estava esperando chegar pela internet. Então agora, como eu estou com todos os materiais, eu vou começar a preparar. Eu tenho visto na internet muitas inspirações, um modo de como fazer. Aí eu fiz uns moldezinhos de papel e vou colocar por cima da cerâmica e vou fazer. É claro que sempre a primeira vez não vai sair nada perfeito, mas eu vou tentar caprichar ao máximo. E tô aqui com. E os materiais que eu comprei, ó, tipo esse aqui, ó, é para cortar a massa. Eu não sei nem como que faz. Todos as ferramentas que eu vou utilizar, eu não sei como que faz. Eu vou fazendo assim, achando que isso aqui tá certo e assim vai. E aos poucos eu vou pegando o jeito. Então eu vou cortar a massa. Isso aqui eu já vi na internet que a gente corta com. Isso aqui é para cortar a massa mesmo. Eu já tinha visto. Mas ao longo da preparação de tudo vou fazendo, vamos ver o que que vai dar aqui. Enrolar aqui para cortar essa massa. A massa que sobra tem que colocar de volta no pacotinho, tem que fechar bem, porque se não fechar bem, a massa resseca. Então tem sempre que botar dentro do saquinho que veio a massa e no outro saquinho amarrar bem, para não endurecer. Então eu peguei um pedaço pequeno, porque eu quero fazer peças pequenas para economizar massa e para eu pegar o jeito, pegar a habilidade de produzir as peças. Vamos ver. Eu tô com os moldes que eu já separei, que eu vou fazer um gatinho, uma pata de um cachorrinho e vou fazer um morango. E vou fazer do meu jeito. Eu vi algumas dicas na internet, como por exemplo, para abrir a massa, eu tenho que colocar esses dois pauzinhos, as estacas, para ficar a massa nivelada, sempre do mesmo tamanho. Porque se eu passar o rolo aqui, sem essas estacas na lateral, a massa de um lado fica mais alto que do outro lado, entendeu? Então por isso que tem que colocar essas estacazinhas. Aí essa dica eu peguei na internet. E vou tentar fazer aqui. Tomara
que também não resseque, não quebre, né? Depois que a minha peça estiver seca, como é a primeira vez, então eu não tenho assim as técnicas de, de manuseio, de preparo, mas isso com o tempo eu vou aprendendo. Eu estou gostando muito de fazer essa, esse artesanato terapêutico. Tô achando bem legal. Uma terapia mesmo. Tem que ir molhando a peça para alisar. Você vai, ó, molhando um pouquinho a mão e vai alisando para ela ficar bem lisinha. Porque na hora que for lixar, depois que a peça estiver seca, aí não fica aquelas imperfeições, fica uma peça bem lisa, então fica mais fácil para lixar. Então por isso que tem sempre que umedecer a massa e modelando com os dedos. Ó, eu vou colocar aqui esse gatinho que eu copiei o molde. Eu botei o celular em cima da folha e deu maior trabalho para eu copiar esses moldes pelo celular, mas consegui. Então eu vou fazer a minha primeira peça, vai ser esse gatinho aqui, ele tá de costa. Mas se eu quiser, depois que secar, eu posso fazer um bigodinho, fazer o olhinho, a boquinha, posso colocar ele de frente. Eu não sei ainda se ele vai ficar de costa ou de frente. Vamos ver. É bem provável que eu queira colocar ele de frente, fazer o olhinho, a boquinha. Isso mais para frente eu vou decidir. Então é assim. Eu sei que essa ferramenta aqui é a ferramenta de corte. Essa aqui eu sei que é. Tem essa e uma outra que serve para cortar. E é bem gostoso trabalhar com essa massa. Eu gostei mesmo. Eu estou gravando aqui, eu estou colocando a minha voz depois que eu já fiz todos os modelinhos de cerâmica. Então eu estou colocando a minha voz aqui, porque no momento que eu estava gravando essas imagens para mostrar para você, para colocar no canal, eu não estava falando não. Então eu estava só filmando. Aí eu estou aqui, ó, fazendo o corte e vai sobrando um pouquinho de massa. Aí tem que fazer assim, não pode fazer muito devagar, porque a massa que vai sobrando, ela pode endurecer. Então eu tenho que colocar dentro de um saco plástico para ela não endurecer. Ou então eu faço aqui o que eu estou fazendo mais rapidinho, para essa massa que está sobrando não endurecer. Tô gostando, ó, tá saindo bem certinho, do jeito que eu fiz o molde.
Aí vai sempre molhando os dedos, acertando, alisando, que às vezes sai um pouco torto, aí vai consertando com os dedinhos, e é assim. Primeira vez tá ótimo, não vai sair, como eu disse, nada perfeito. Mas vamos tentando. Eu tenho que aprender a adquirir essa habilidade de trabalhar com a cerâmica fria. Por isso, sempre tem a primeira vez. Se não ficar muito bonito, nas outras, sempre a gente vai aprimorando. A peça vai melhorando. Essas peças aqui que eu estou fazendo, eu vou colocar depois um imã para colocar na geladeira. Ó, essa ferramenta que eu estou usando, eu nem sei se é para isso, mas eu vi que deu certo, ó, que eu estou alisando aqui em volta. E eu achei que ela está servindo. Então é isso, vai pegando as ferramentas, vai vendo aqui, você se adapta melhor. Ó, já peguei outra, tá vendo? Uma de madeirinha. Se essa não der certo, volta para que estava fazendo, ou pega uma outra, que é uma infinidade de ferramentas. Vieram bastante ferramenta, então você vai usando a que você achar que tá dando certo. Ó, o modelinho aqui, ó, tá parecendo que ele tá tortinho, mas a imagem que eu peguei na internet, ele tá tortinho mesmo. Mas eu vou tentar consertar um pouquinho para não pensar que o erro foi meu. Bem gostoso mesmo trabalhar com essa massa. Estou adorando. Ó, que gracinha. Agora eu não sei se pode retirar ele daqui, eu fiquei com essa dúvida. Então eu decidi deixar secar no próprio tapete. Esse tapete emborrachado, ó, tá vendo? Eu estava tentando retirar. Aí eu parei um pouquinho, pesquisei na internet e vi que se você tirar, ele pode rachar depois. Eu vou deixar ele aqui secando no próprio tapete. Esse é um tapete emborrachado. E vou deixar secar aqui. Pode levar até 3 dias para secar, depende da região. Tem região que seca rapidinho, com 1, 2 dias está sequinho. Mas eu acredito que aqui na minha região vai demorar uns 3 dias. E agora eu vou abrir a massa com as estacas na lateral, para ficar da mesma espessura dos dois lados. E vou modelar outra imagem. Eu tenho que passar devagar para o rolo não pegar no gatinho, tá vendo? Ó? Como foi a minha primeira vez, da próxima vez eu vou colocando bem na ponta dos tapetes para ter espaço aqui no meio para eu abrir a massa. Então é isso. Agora eu vou moldar um morango. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Acho que vai dar certo, sim. Deu certo com gatinho, por que não vai dar com morango? E eu tô fazendo também as peças dependendo da tinta que eu tenho, as cores que eu tenho aqui. Eu tenho a cor vermelha, eu tenho a cor verde. Então por isso que eu decidi fazer o morango, que eu vou fazer ele vermelho com verde, né? A folha do morango que é verde e o morango que é vermelho. Então eu escolhi as peças de acordo com a cor da tinta que eu tenho em casa. E também se você quiser mudar a cor, não tem problema nenhum. Mas o morango tem que ser vermelho, né? Não dá para ser de outra cor.
Até porque fica mais bonito, é vermelho mesmo, a cor original. Ó, é um trabalho bem delicado, requer muita paciência. Isso aqui é uma terapia. Você fica aqui, ó, focado no que você está fazendo. Isso é maravilhoso. Por que que eu não descobri isso antes? Eu nunca tive vontade de fazer nenhum tipo de artesanato. Esse é meu primeiro artesanato que eu estou fazendo. Tem no vídeo aqui eu pintando um porta-retrato, mas pintar qualquer um pode pintar, né? Qualquer pessoa, não quer dizer que você pintou alguma peça que você trabalha com artesanato, não. Mas esse aqui, cerâmica fria, eu fiz questão de comprar todo o material e fazer as peças. Se eu tivesse descoberto isso antes, há mais tempo, seria maravilhoso. Mas tudo tem seu tempo, sua hora, né? Talvez um tempo atrás eu não queira, não, eu não tivesse esse desejo de trabalhar com artesanato. Talvez eu não tivesse a paciência de trabalhar com cerâmica fria, que isso aqui requer muita paciência. E é isso. Estou gostando demais de fazer as peças em cerâmica fria. Ó, o coração não, o morango, que tá parecendo um coração. O morango tá tomando forma. Tá ficando legal.
Agora eu vou fazer a terceira peça, que é a patinha de um cachorrinho. Eu tô com o molde aqui, ó, na mesa e vou fazer essa patinha. Confesso que eu tô com medo da patinha não sair igual. Será que vai sair? Vai ficar legal essa patinha? Tomara que sim. Vai dar certo. Já deu certo com o gatinho, com o morango. Por que que não daria certo com a patinha, que é bem mais simples de fazer? Vamos ver. Ó, estou finalizando a patinha, fazendo uma bolinha, né, para marcar, parecendo a pisada do cachorrinho mesmo. Eu tô gostando do resultado. Tá ficando bem legal. Ó, tô molhando para moldar, para consertar, alisar bem a massinha. Eu tô gostando mesmo do resultado.